Ei, pessoal, Mike Shea da Casa de Davi, mais uma vez para falar sobre avivamento. Suas perguntas são muito boas. Eu fiquei feliz com tanta pergunta que vocês mandaram para mim e quero dar continuidade, porque isso está ajudando a gente a montar um conceito, lançar fundamentos. Igrejas, sistemas religiosos impedem o avivamento? Bom, vamos sondar um pouquinho o que pode significar essa pergunta. Se está falando de igrejas, estruturas, materiais, não é a casa que desvia a família. Então, Mike, o que é que impede o avivamento? Pessoas. A partir do avivamento pessoal, tá? O que impede de eu viver com Deus? Insistir em pecar. Não me quebrantar quando eu sei que eu tenho pecado. Não produzir frutos dignos de arrependimento. Não andar nos caminhos do Senhor de forma positiva. Não dar seguimento à decisão que eu tomei de seguir a Jesus. É tipo tomar uma decisão e, vamos ver o que tem agora. Não. Você está deixando o mundo, significa que você está buscando algo. Então são pessoas. Em relação a grupos, coletividades eclesiásticas, tem alguns grupos que têm incentivado pecado. Hoje em dia nós temos dentro das estruturas religiosas pessoas que são da agenda de Sodoma e Gomorra. Tem instituições que agora estão ordenando, fazendo uma ordenação de pessoas que estão vivendo pecado sexual, perversão sexual, denunciado pela palavra. Agora, por que eu não citei um pecado? Mas ele não quer falar. Não. Posso falar. É que eu não estou falando só sobre os homossexuais. Tem uma outra parte que está ordenando pessoas que sabem que estão em adultério, fornicação, prostituição, pornografia. Nós temos avaliado pecado de uma forma errada. E porque normalizamos já no passado a fornicação, o adultério, a prostituição, pornografia, se tornou fácil normalizar o pecado homossexual. Se torna fácil normalizar pedofilia. Se torna fácil normalizar outras coisas que ainda vão acontecer antes de Jesus voltar nessa área. Coisas terríveis. E já estamos vendo despontar os exemplos. O que impede avivamento são seres humanos que não querem se arrepender dos seus pecados e se dizem igreja. Pessoas que não querem deixar a obra do Espírito Santo acontecer nas suas vidas e ser transformado à imagem de Jesus. Deus pode permitir que todos fiquem no mesmo nível para derramar o avivamento? Há um problema de formular a sua pergunta dessa forma. Deus pode? Conforme a palavra, Deus pode tudo. Tá? Tem certas coisas que Deus não faz porque não é seu caráter em fazer. Falar sobre todos ficarem no mesmo nível é interessante. Eu fui estudando esses dias sobre Pentecostes, tinha 120. Isso significa que tinha os 11, tá? Menos Judas, Matias, que foi acrescentado por Lote, 70 que foram enviados, 10 a 15 mulheres que seguiam Jesus, e tinha um grupo ainda maior, 25 a 29 por aí, né? Que estavam ali no cenáculo. E quando foi derramado o Espírito Santo, eles foram tratados iguais, mesmo que houvesse
11 discípulos. E dos 11, 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, o João, que se dizia o mais achegado, e Pedro, que muitos têm como o líder de todos. Mas na hora de Pentecostes, eles não foram tratados de forma especial. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Não foi sobre os 11, para eles, por sua vez, impuserem as mãos sobre os outros reunidos. Foi derramado sobre todos. Eu creio que existe uma necessidade da gente refletir sobre isso. Todo bom pai quer o seu filho maduro, não dependente dele. E hoje nós podemos observar uma luta dentro de muitos líderes para liberar e lançar, para formar e lançar, formar e reconhecer maturidade, formar e deixar caminhar. Eu creio que nós precisamos manter um respeito de geração em geração. Isso é questão de paternidade, honra mãe e pai. Tá? Deus está dizendo que a geração antes de você, você deve honrar. Implícito nisso é vô e vó, bisavô, bisavó, etc. Na família de Deus não é diferente. Mas o bom pai se alegra também quando o filho pode fazer tudo o que ele faz. Meus discípulos farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão. Até em Jesus encontramos essa atitude. Eu creio que aquilo que está por vir vai trazer mais um tratado digno entre nós como membros do corpo de Cristo. Ou seja, títulos não vão ter muito peso. Nomenclaturas, posso dizer nomes ministeriais, não. Essência de Jesus em nós. Nós vamos discernir, respeitar. Mais uma pergunta. Deus pode permitir a perseguição da igreja no Brasil para derramar o avivamento? Lógico que pode, mas eu vou dizer uma coisa. Quando Jesus falou com os 12 a respeito do envio que ele estava fazendo para dar continuidade à sua missão, ele falou sobre a agenda dessa missão e em seguida ele falou: e vocês precisam saber que vocês, ao fazer isso, vocês serão perseguidos como eu sou. Se a pergunta é, vem a perseguição para vir o avivamento, posso dizer que historicamente Deus tem usado a perseguição para fazer a igreja clamar. É o que ele fez com o Egito, ou com Israel no Egito. Egito apertou Israel, Deus e começou a clamar a Deus. Deus falou com Moisés: ouvi o clamor do meu povo. A perseguição que eu estou vendo montar nessa geração contra a igreja, isso pode fazer a igreja clamar e, ouvindo o seu clamor, Deus vai derramar. Como também a igreja pode olhar os sinais e clamar. Não precisa esperar esse avivamento. Até por isso eu estou fazendo essa série. Por quê? Quero ver e sinto que o Senhor está querendo gerar uma massa crítica em busca desse avivamento antes que se levante a tal perseguição. Mas eu já estou vendo se montar essa perseguição, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Deus pode mudar a forma de ser igreja, instituição, para acontecer o avivamento. Isso me lembra sobre a palavra que Jesus falou sobre odres. E ele falou naquela época, aquilo que Deus estava derramando naquele momento não cabia no odre chamado Israel. É aquele sistema que eles estavam vivendo. Inclusive, todo aquele sacerdócio, aquela aliança, profetizava
sobre a nova aliança que seria superior. Deus pode mudar a forma de ser igreja? Sim, Deus gerou uma essência e a igreja se desviou dessa essência ao longo da sua história e Deus teve que mudar. E quando Ele derrama, Ele acaba mudando a maneira que a igreja está caminhando, se comportando diante da sociedade. Eu creio que esse momento que estamos para viver pode ser a mais radical. Aquilo que Deus vai gerar nem vai caber fisicamente dentro das estruturas que nós temos. Nós vamos ficar de boca aberta. Isso vai forçar a gente a viver organicamente como família de Deus, de cidade em cidade. E eu creio que isso vai agradar muito o Senhor. Olha, espero que isso esteja te edificando. Quero que você fique ligado, porque logo vem outra.